A Mulher Forte, por Monsenhor Landriot, Arcebispo de Reims. Conferências feitas às senhoras da Associação de Caridade. Quinta conferência. A Mulher Forte madruga. Provérbios, capítulo 31, versículo 15. Senhoras, a mulher forte possui a beleza, a elegância e a força do navio. Tem numerosas velas, cuja direção ela varia conforme o tempo e as circunstâncias. Tem todos os recursos de um espírito hábil e perspicaz. Sabe combiná-los de mil maneiras e de modo a não contrariar muitos ventos, mas a tomá-los de lado e a forçá-los a não contrariarem o navio antes de acelerarem-lhe a marcha. Ela não procura fender violentamente as vagas. Gosta antes mais de segui-las, de se bambolear sobre elas em ondulações mais ou menos rápidas, mas sempre mais doce que um choque em linha reta, cujos movimentos seriam bruscos e precipitados. Se o tempo se emborrasca, tem as âncoras que lança ao mar e que lhe servem de apoio contra o furor das ondas. Sendo estas âncoras a confiança em Deus, os princípios fixos e vigorosamente temperados de uma alma cristã e uma grande firmeza de caráter. O nosso navio é ainda munido de uma bússola, que dirige a derrota no meio das obscuridades da noite, que indica a linha segura através dos escolhos, que retrai os desvarios de uma imaginação desorientada. Possui, afinal, uma mastreação forte e perfeitamente organizada, que serve de ponto de ligação às cordas, aos cabos e a todo o aparelho que acompanha ordinariamente a equipagem. Lançai ao mar este navio com um bom piloto, com um capitão que possua a carta minuciosa de todos os mares, e instalai perfeitamente o interior do barco, sem luxo, mas confortavelmente temperado por uma mistura de sóbria simplicidade, e ele transporá os mares confiadamente e regressará carregado de ricas especiarias. Tal é, senhoras, o símbolo tão verdadeiro como gracioso da vida das mulheres, e este assunto foi o que desenvolvemos na reunião passada. Nas duas instruções que vão seguir-se, a nossa tarefa será talvez menos fácil. Empreendamo-la, entretanto, embora o navio tenha de encalhar. O assunto é fornecido pelo texto. A mulher forte madruga. Falemos, pois, do sono e das questões que se ligam a ele. Dividamos este trabalho em duas conferências, principalmente na de hoje, e terminaremos na do próximo mês. É um combate a vida do homem, uma experiência, uma luta em que as forças se gastam. Muitas vezes, ao fim do dia, a gente tem vontade de exclamar com o profeta: por que foi dada a luz aos desgraçados? Por que foi concedida a existência aos que vivem na amargura? A providência, sempre maternal, previu os esgotamentos e as fadigas diárias, porque nos preparou em cada noite um banho reparador, em que parecemos renascer. Após um doce e profundo sono, o homem parece inteiramente retemperado na força e no vigor da mocidade. Enche-se-lhe de vida o corpo, refresca-se-lhe o coração, o ar torna-se mais leve e mais dilatado o peito para aspirá-lo. Diz Shakespeare no Macbeth, abre aspas, o sono doce afasta do cérebro os dolorosos traços dos cuidados, e é a morte suave da vida de cada dia, o banho após as durezas do trabalho, o bálsamo das almas feridas, o segundo serviço à mesa da grande natureza, a iguaria mais nutritiva do banquete da vida. Fecha aspas. Um filósofo antigo dizia que o sono assegurava os bons resultados na medicina, porque era a liberdade dos prisioneiros, o voto dos enfermos, o alívio dos aflitos, o repouso de todos os espíritos, o hábito do rico e do pobre e a promessa de cada noite. Daqui esta exclamação dos coros antigos: ó sono, tu que não conheces a dor e os cuidados, vem a nós com todos os teus encantos, ó Rei da serenidade e da ventura, tu que curas os humanos. Sófocles. Filocteto.
Nada é tão verdadeiro como estas descrições da influência salutar e da ação benéfica do sono. Sem ele, receitariam inutilmente os médicos, e o corpo cansado resistiria à potência da arte deles. Uma boa noite vale algumas vezes mais que todas as visitas de um habilíssimo doutor. E esta verdade da experiência nada tira a utilidade prática da ciência médica. O sono é a liberdade do prisioneiro, ao menos a liberdade temporária. Parece arrancar-nos as exigências dos órgãos e a prisão do corpo, pois não ouvimos durante a sua ação os gritos e as reclamações contínuas destes carcereiros que se chamam os sentidos. Vivemos em outro mundo. Verdade é que pela manhã torna-se preciso retomarmos a grilheta, mas após um bom sono ela parece menos pesada e o prisioneiro mais forte para suportá-la. Estais doente? Doente na alma ainda mais que no corpo? Chamai o sono em vosso auxílio. Ele afogará vossos cuidados nas suas ondas pacíficas, e se eles voltarem, surgindo ao lume d'água, ao menos terá havido uma salutar interrupção que tire ao mal o caráter da gravidade, que é a continuidade. O sono é riqueza dos pobres e dos ricos. Direi mesmo que é uma propriedade mais especial do pobre, pois ele dorme melhor porque trabalhou mais e porque a natureza, sempre justa, lhe confere um salário mais abundante. Ele dorme melhor porque é mais sóbrio e porque tem o estômago menos carregado dos vapores que sobem ao cérebro, agitam o sangue e os nervos e fazem um suadouro do banho refrigerante que a providência nos preparou. O sono é um presente que parece sempre novo e que nunca produz a saciedade, quando é usado sobriamente. A gente cansa-se de todas as coisas e até das melhores. Aborrece-se dos jantares, dos soirs, dos prazeres, das conversações, mas o pensamento do leito em cada noite é uma aparição que faz sempre sorrir a natureza. O pensamento de um banho fresco no meio dos ardores do estio não produz melhor sensação. São Crisóstomo tem sobre o sono uma ideia cheia de encanto, de amor e de poesia cristã, abre aspas. As mães, quando querem excitar seus filhinhos ao sono, embalam-os sob os cortinados e deixam-os em paz. Do mesmo modo, a providência derrama sobre o mundo um imenso cortinado de trevas e convida os homens a descansarem das fadigas. Fecha aspas. O filósofo grego diz ainda que a noite é a sabedoria dos que têm insônias e que o sono é a imagem da morte. Insomnios aurum sapientia mortis imago. Tens insônias algumas vezes? Não vos espanteis disso. Nessas ocasiões quer Deus falar-vos talvez. Durante o dia, a alma é arrastada para os objetos exteriores. Não vê nem ouve. Tem os ouvidos fascinados pelas sereias que a cercam. Como pode, pois, discernir a linguagem da verdadeira sabedoria? Diz o profeta, muitas vezes a palavra de Deus faz-se ouvir no meio da noite. É que rasgam-se as nuvens e aparece-nos a luz serena da verdade. Vemos a verdade, e o seu clarão é tão vivo e tão penetrante que não poderíamos duvidá-lo. Nós nem sempre temos a força para seguirmos esta luz divina, mas muito é já tê-la percebido. Esta visão é um germe que se depõe na alma e que pode desenvolver-se numa circunstância imprevista. A noite aconselha, diz a sabedoria popular, e aconselha porque aplaca muitas coisas. E porque a alma, no silêncio e na serenidade da reflexão noturna, entrevê melhores resoluções. A noite aconselha. A noite será tanto mais conselheira quanto mais encantardes o tempo das vossas insônias pela recordação de Deus. A súplica é como a lâmpada noturna. Deveria estar sempre ao vosso lado, porque quando acordássemos, falar-nos-ia do céu. Não sei que misteriosa harmonia existe entre a noite e a oração. Aquela pareceu sempre aos santos o melhor tempo para orarem. A noite pareceu sempre aos santos o melhor tempo para orarem. Dir-se-ia que o orvalho do céu
escolheu para cair sobre as almas as mesmas horas que o orvalho terrestre, que se forma na obscuridade para vivificar as plantas. Dir-se-ia que o orvalho do céu escolheu para cair sobre as almas as mesmas horas que o orvalho terrestre, que se forma na obscuridade para vivificar as plantas. De noite tudo é silencioso. Serenam-se os ruídos da terra e reina a paz em toda parte. E deste modo a alma vê mais facilmente Deus e pode entreter com ele misteriosos e íntimos colóquios que lembram os doces entretenimentos de dois amigos que se aprazaram para longe da multidão a fim de falarem mais à vontade. Ó doces entretenimentos da alma com Deus, vós formais uma parte da vida dos santos. O mistério é sempre amado, porquanto há de mais terno e mais profundo no coração. Assim, quando o ser inteiro é como coberto pelos véus da noite, e só a alma vela a luz divina, que inefáveis encantos e que deliciosa conversação não é a que conta a Deus os seus segredos e recebe-os dele, falando-lhe face a face, como o amigo costuma falar ao seu amigo. Face ad faciem, sicut soliloqui imo ad amicum suum. Tentai alguma vez, senhoras, provar esta ambrosia das noites. É o melhor banquete do coração, a mais doce luz do espírito. Diz Clemente de Alexandria, abre aspas, a noite foi chamada boa conselheira pelos gregos, porque a alma, livre então do império dos sentidos, se retrate às inspirações da sabedoria. Fecha aspas. Possa a providência conceder-vos sempre excelentes noites. Se, entretanto, a doença ou o pesar perturbarem algumas vezes o vosso sono, desejo-vos com toda a afeição de um pai um resultado semelhante ao que tão bem exprimiu uma mulher célebre. Abre aspas. Ele, Deus, dominava-me os pensamentos de noite como de dia, porque havia muito tempo que as minhas enfermidades não me permitiam dormir mais que 1h30 seguida, obrigando-me a sair de noite 15 ou 20 vezes do meu leito e a andar a maior parte do tempo. As bênçãos que Deus derramou sobre estas más noites, como se chamam no mundo, foram indizíveis. Fecha aspas. Era dessas deliciosas horas que Santo Ambrósio dizia, abre aspas, são excelentes noites, noites luminosas, que têm estrelas. Bone noctes, noctes lucide, quae habent stellas. Fecha aspas. Felizes as almas que se levantam para contemplá-las. O sono é uma imagem da morte. Nada há mais verdadeiro, mais doce e simultaneamente mais triste do que este pensamento. Vede este homem que dorme. Está ausente por várias horas. E a sua alma parece que partiu para uma viagem. Partiu quase como partem os mortos. Na demora do regresso está a principal diferença. O próprio corpo está estendido como deve ficar um dia na campa, com os olhos cerrados, as feições imóveis. E se não fosse o leve alento da respiração, que parece a última cadeiazinha da alma, a ilusão seria completa. Pois já contemplais o justo no seu leito fúnebre? Parece que dorme. A calma das feições, a serenidade da figura, a doce expressão da fisionomia, a graça de um ente vivo, tudo se encontra ali. Apenas falta a respiração. Por isso davam os antigos o mesmo nome ao sono e à morte. Chamavam-lhes o retiro da alma, com a diferença que no sono o retiro é temporário e definitivo na hora da morte. Dizia Heráclito, abre aspas, o homem que está morto toca o sono, porque é privado de luz, e o ser vivo, quando dorme,
toca as regiões da morte. O cego tem algumas relações com o que dorme. Fecha aspas. Assim, da cegueira ao sono, do sono à morte, há uma como transição graduada, e o mundo dos vivos toca o mundo dos mortos por uma cadeia não interrompida. Uma vez, pois, que o sono é a imagem da morte, o irmão da morte, como lhe chamava o velho Homero na Ilíada, não subais, senhoras, para o leito sem que façais esta reflexão. Um dia, e breve talvez, estarei deitada do mesmo modo, e pode ser que no mesmo leito. Os meus parentes e amigos estarão em lágrimas diante de um cadáver. Chamar-me-ão ainda, mas a minha alma terá partido para a sua longa viagem. Estará perante o Supremo Juiz. Fazei esta reflexão quando vos deitardes em cada noite, fazei-a ao despertardes no meio da noite, porque esta será então para vós uma verdadeira e excelente conselheira. Tereis assim um magnífico e certo sermão, de que a noite será por vezes o melhor e mais eloquente predicador. Era essencial, para chegar mais tarde às nossas conclusões, mostrar-vos que não sou inimigo do sono, e devia começar por fazer-lhe um elogio justamente merecido. O sono é um benefício da providência para o corpo e para a alma, e o melhor dos facultativos. Até nas suas interrupções, é um tempo de refrigério, de paz e de fecunda calma. Mas, como sabeis, até das melhores coisas se pode abusar. E, porque o sono é excelente, não se conclui que seja necessário entregar-se a gente a ele incalculadamente, com toda a confiança e segurança. O sono tornar-se-ia então um inimigo tão pérfido como o vinho. Eis-nos sobre um terreno delicado, e acho-me neste momento próximo do Estreito de Messina, de que vos falei num dos entretenimentos passados. Obrigado a comentar um texto da Escritura e a comentá-lo com as reflexões da razão e da fé, corro talvez o risco de desagradar a uma parte do meu auditório e de pregar um pouco no deserto. Espero, porém, que tereis em consideração a minha posição difícil e que as de entre vós que não gostarem da minha doutrina, de um modo prático, convirão ao menos que a minha linguagem é apoiada sobre a verdade e sobre os vossos verdadeiros interesses. Não reclamo neste momento outra concessão. Antes de estabelecer uma série de proposições sobre o sono, faço todas as reservas para as pessoas doentes, sofredoras, de temperamento fraquíssimo, contanto que se não alargue muito o manto da noite para nele se abrigarem todos os raciocínios engenhosos da preguiça, disfarçados sob a forma de pretendidas enfermidades. Pois poderia acontecer que se ficasse no leito 8 grandes manhãs para a cura das consequências de uma enxaqueca futura, se julgasse necessário sacrificar as 8 manhãs seguintes. Por mais pequeno que fosse o mal durante todos os 15 dias, a preguiça acharia sempre a sua conta perfeitamente regulada. Diz a medicina que, quando se ultrapassam os limites da idade em que a natureza se forma, 6 a 7 horas de sono bastam para os temperamentos vulgares. Os longos sonos têm imensos inconvenientes, condensam o sangue e tornam pesado todo o organismo. A alma ressente-se disto, faz-se pesada, preguiçosa e incapaz de um sacrifício. Quando fraca e enervada, engorda em uma fofa ociosidade, e os seus movimentos têm todos os inconvenientes e a lentidão da plenitude. É como saturada de sono, para me servir da expressão do antigo. Quando se dorme demasiadamente, as ideias entorpecem-se ao mesmo tempo que os membros. A atividade do corpo e da alma embota-se, e acaba-se por se estar meio dormente, mesmo quando se está acordado. Além disto, os grandes dormidores pouco fazem, porque dão ao sono a maior parte da sua existência, e a que lhe resta é consagrada a uma semissonolência que lhes é habitual. Escutai 2 autoridades bem diferentes e que pela própria diversidade terão um peso mais considerável. Diz Platão, abre aspas, o sono excessivo não é salutar nem ao corpo nem à alma, porque é incompatível com as ocupações da vida. Durante o sono, ninguém é útil. É-se nem mais nem menos como morto. Todo aquele que quer ter o corpo são e o espírito livre,
Conserva-se acordado o maior espaço de tempo possível, não dormindo mais que o preciso para a saúde, e pouco será preciso quando disto se tenha feito um bom hábito. Fecha aspas. Abre aspas. A donzela costuma-se a dormir 1/3 mais do que preciso para conservar perfeita a saúde, e o longo sono não serve senão para amolecer, para torná-la mais delicada, mais exposta às revoltas do corpo, enquanto que o sono medíocre, acompanhado de um exercício regulado, faz uma pessoa alegre, vigorosa e robusta, o que sem dúvida constitui a verdadeira perfeição do corpo, sem falar das vantagens que vão para o espírito. Fecha aspas. Do livro da Educação das Meninas. Vede, senhoras, como as vantagens do corpo, da alma, do espírito e dos deveres da vida se acham aqui reunidas. Dormindo-se demasiado, o corpo debilita-se em lugar de fortificar. É este o parecer de todos os médicos. O espírito torna-se cada vez mais pesado, menos ativo. A alma é mais fraca para resistir ao corpo. E com isto sofrem as ocupações notavelmente, porque a maior parte do dia lhes é roubada, e porque uma espécie de sonolência geral pesa sobre o resto da vida, ainda mesmo quando parece ser consagrada ao cumprimento dos deveres. O sábio também disse: não amareis demasiado o sono. Non diligere somnum. Não o ameis com o amor sensual e voluptuoso, que o constitui um dos fins principais da vida. O mais terrível dos combates que o homem tem a travar nem sempre é num campo de batalha. É o que temos de sustentar à cabeceira do nosso leito. Não nos abandonemos ali, porque ali está um dos nossos inimigos, mais difícil de vencer, pois o soldado, intrépido em presença das bocas de fogo e dos perigos da guerra, muitas vezes perdeu a coragem nos planos do travesseiro. Tomai, pois, sábias e enérgicas precauções contra este inimigo implacável. Tende principalmente a firmeza de um caráter perfeitamente decidido a não vacilar, mas não desprezeis as 2 recomendações seguintes. Se a vossa refeição noturna for demasiada, resultará dela uma espécie de digestão de alimentos duros, difícil e laboriosa, mais ou menos febritantes, e no dia seguinte, quando quiserdes levantar-vos, parecerá que tendes o corpo chumbado ao peito. Os menores movimentos vos incomodarão, e a preguiça, chegando neste meio tempo, terá facilidade em provar-vos que deveis à vossa saúde não atormentardes um corpo lânguido. Diz Clemente de Alexandria: é forçoso evitar o comer demasiado, com receio de que o peso das iguarias não nos incomode durante o sono, como o fardo que pesasse sobre o nadador no meio das ondas. A sobriedade dar-nos-á um despertar fácil. Por que é que nas comunidades religiosas se encontram tantas pessoas de perfeita saúde, dormindo perfeitamente? Porque comem pouco, e dali o dormirem bem. Não desprezeis, pois, o sentido das minhas palavras, nem o invertais. Eu digo que dormem bem, e não que dormem muito. Ceiam levemente, e gozam depois um sono que muitos opulentos comprariam por elevadas somas. Tudo é sereno, tranquilo e profundo no repouso da alma justa, e para esta o despertar é tão fresco como o despontar da aurora num formoso dia de primavera. Diz-me um dia o padre Lacordaire, abre aspas, vós não podeis avaliar o bem-estar que se goza depois do curto sono das noites religiosas. Fecha aspas. A segunda precaução respeita a forma e matéria do leito. Não tenhais leitos demasiado flácidos. Evitai estes apuros de inteligente voluptuosidade que tudo combinam para dormirem sobre rosas. Tais hábitos são outras tantas cadeiras que vos prendem, com pesar vosso, e que exercem sobre os vossos órgãos um império quase irresistível. Quando dais armas aos vossos inimigos, não vos admireis de que sejam sempre e facilmente os vencedores. O corpo acostuma-se a tudo, e os hábitos de sobriedade que se fazem adquirir acabam por se converterem no nosso melhor médico, e médico o mais econômico, o mais hábil de todos.
Não vos digo que vos deitei sobre uma tábua, como fazem certos religiosos, pois conheci um monge que me fez um dia esta singular confissão. Eu não posso exprimir-vos a ventura que se goza deitando-se a gente num estrado. Isto é tão verdadeiro que, quando vou pregar fora do meu convento, não posso dormir nos leitos comuns e arranjo uma espécie de cama que se aproxima tanto da minha quanto é possível. Apesar da íntima e profunda aventura da tábua, não vos convidarei a que a useis, porque receio pela presença e pelo número de minhas ouvintes. Dir-vos-ei somente: quanto mais simples e mais sóbrio de precauções sensuais for o vosso leito, tanto mais sãmente dormireis, mais sãs. E tanto melhor será para o vosso corpo, e tanto menos, talvez, trareis a alma exposta. Se eu vos não tivesse acostumado desde muitos anos, senhoras, a considerardes a religião como uma amiga, que não deve ser estranha a nada de quanto vos diz respeito, parecer-vos-ia ao menos espantoso ver-me entrar em semelhantes minudências. O exemplo dos padres da igreja seria, em caso de necessidade, a minha segunda desculpa. Diz Clemente de Alexandria, abre aspas, é nocivo à saúde dormir sobre uma flácida pena, onde o corpo, arrastado pelo peso, se mergulha inteiramente e se sepulta, por assim dizer. Num fofo leito, o calor que se levanta de cada lado do corpo dificulta a digestão, queima e corrompe os alimentos. Os leitos firmes e completamente unidos, que são como o ginásio natural do sono, facilitam a digestão, tornam-na mais sã, menos incômoda, e dão-nos a força, a destreza, a agilidade de que carecemos para as ações do dia seguinte. Fecha aspas. A estas precauções higiênicas ajuntarei 2 conselhos para bem dormir. O sono é doce para o que trabalha, diz o Espírito Santo. Dulcis est somnus operanti. Ocupai-vos durante o dia e evitai a ociosidade. Que o vosso corpo e a vossa alma tenham a atividade de operação que o próprio Criador determinou por leis que presidem a nossa Constituição e a qual a gente não escapa nunca sem grandes inconvenientes. Trabalhai cada um segundo a sua vocação e, exceto em casos de doença, dormireis regularmente. O vosso sono será doce, tranquilo e profundo, porque a natureza terá necessidade de reparar as forças perdidas. Tal é a lei da natureza, diz Galiano. Mas a saciedade do rico não lhe permite dormir, ajunta o Espírito Santo. Saturitas divitis non sinit eum dormire. Eu aplico especialmente estas últimas palavras ao rico ocioso, ao rico que não sabe o que fazer, à mulher cujo tempo é empregado em colher e repetir notícias, de que a maior ocupação consiste em fazer e dizer nada, em pensar quase unicamente na toilette e nas 1000 frivolidades da vida. A noite chega e esta pobre alma está farta, está saturada de tudo enfadada, não fazendo de noite mais do que passear o seu aborrecimento sobre o leito. Saturitas divitis non sinit eum dormire. Para ela verifica-se em verdade e em toda a extensão a palavra do trágico latino. O sono é a melhor parte da sua existência. Pars humanae melhor vitae. Sêneca. Dormir é o que melhor pode fazer. Pouco é, mas ainda assim é melhor do que aborrecer-se ou deixar vegetar a alma nos lugares inferiores. Desgraçadamente, nem sempre o sono vem, porque a natureza previdente e vingadora fez dele o prêmio do trabalho. Se quereis que o vosso seja doce, tende uma boa consciência. Quando te deitares, não temerás, mas te deitarás e o teu sono será suave. Provérbios. A virtude a tudo é verdadeiramente útil. Favorece todas as boas ações e até o sono. Quando a consciência não é pura e o vento das paixões a agita com maior ou menor violência, o interior da alma torna-se semelhante a um revolto mar.
A onda levanta-se rugindo sobre a praia, e as noites ressentem-se de tal tempestade, são agitadas, produzem sucessivas insônias, e o corpo e a alma contorcem-se num leito de agonia. Nec pernoctem ment requiescit. Por paixões entendo tudo quanto a agita e a faz sair do seu equilíbrio, não somente as grandes paixões que transformam o corpo e a alma, mas os pequenos abalos do coração e da inteligência. O amor próprio, a vaidade, a inveja, os ódios, os azedumes, as irritações, os atritos contínuos da vida, pois todos estes cuidados, todas essas agitações, tiram o sono, diz o Espírito Santo. Cogitatio ilius aufert somnum. Cogitatio ilius aufert somnium. É necessário que a alma do verdadeiro cristão se separe de todos os elementos terrestres, que a alma do justo tenha um filtro, onde deposite em cada noite os restos do velho homem, deixando em seguida passar o coração como água límpida que só conserva a clareza e frescura. Então o inteiro ser humano está estabelecido na paz, e a ação benéfica do sono pode exercer-se em toda liberdade, pois um sono cheio de saúde está reservado ao homem pacífico, segundo o sentido de outro texto da Bíblia. Os órgãos repousam facilmente, porque nada contraria a benéfica influência da noite, e porque há uma como irrigação de saúde nos ossos. Sanitas erit, et irrigatio ostium tuorum. É velho o uso de desejar dias felizes, senhoras. Seja, pois, permitido para a conclusão deste entretenimento desejar-vos boas e felizes noites. É um desejo que se pode manifestar sempre, mesmo de manhã. Possa a providência poupar-vos as noites que o profeta chama noites laboriosas. Possa ela conceder-vos os sonos tranquilos e fortificantes, que renovam a vida e nos dão o meio de fazer mais bem. Quiesces, eis suavis aeretis somnus tuus. Descansarás, e o teu sono será tranquilo.